Trilha do Curupira, um relato esquecido das montanhas de Minas. Narrado por Vicente. Meu nome é Vicente. Hoje sou um homem feito, 42 anos nas costas e muitos calos de vida. Mas tenho uma lembrança que me persegue desde a adolescência. Uma história que carrego como cicatriz invisível. Já tentei esquecer, racionalizar, dizer que foi coisa da minha cabeça. Mas tem noites em que o assovio volta. E aí, eu sei, aquilo foi real. Tudo começou no inverno de 1995, na pequena cidade de Carrancas, Minas Gerais. Eu tinha 14 anos e meu primo Leandro, 13. Ele vinha do Rio passar férias comigo todo ano. Naquela época, a gente não tinha celular, videogame, internet. Era mato, rio e aventura. Na fazenda do meu avô Joaquim, havia uma trilha antiga que sumia no meio do matagal. Ninguém ia lá. Os velhos diziam que era trilha encantada, terra do Curupira, que depois das 5 da tarde, quem entrasse ali não saía mais. Mas adolescente é teimoso e, naquela tarde fria, resolvemos desafiar o mito. Levamos lanterna, água, pão com mortadela e uma garrafa de pinga, que pegamos escondido do avô, só para rir da cara um do outro se resolvesse esquentar. Entramos na mata rindo, empolgados. No começo era tudo lindo, luz filtrando pelas folhas, o cheiro de terra molhada, os passarinhos cantando. Mas bastaram 30 minutos para tudo mudar. De repente, o som sumiu. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Só o som abafado dos nossos passos sobre as folhas secas. O ar ficou mais gelado. E então, ouvimos o assovio. Longo, dolorido e estranho. Ouviu isso? Leandro perguntou, a voz trêmula. Foi o vento, eu disse, tentando parecer corajoso. Mas minha mão suava. O assovio veio de novo, dessa vez do outro lado. E depois, de trás. Como se estivesse andando em círculos ao nosso redor. Leandro tropeçou. Caiu de cara no chão. Quando fui ajudá-lo, vi. Ele tinha tropeçado numa madeira queimada, como de uma fogueira antiga, e ao lado dela, pegadas. Só que estavam ao contrário. Como se os pés tivessem sido colocados do calcanhar para frente. Vicente, ele sussurrou, isso não é normal. E não era mesmo. O cheiro de fumaça invadiu o ar, junto com um fedor forte de cachaça e suor. Árvores começaram a estalar, como se alguém, ou algo, enorme, pesado, estivesse andando ali perto. E foi aí que o vimos. No meio da sombra, entre as árvores retorcidas, estava ele, olhos vermelhos brilhando, cabelos desgrenhados em chamas, o corpo retorcido e os pés virados para trás. Ele não falou, não avançou, apenas nos observava. E assobiava. Um som tão triste e ao mesmo tempo ameaçador que eu ainda ouço em pesadelos. Corremos. Corremos como nunca na vida. Mas parecia que andávamos em círculos. A trilha se repetia. As árvores pareciam rir da gente, sempre as mesmas formas, os mesmos galhos. A floresta tinha nos engolido. Desesperados, sentamos numa clareira. Leandro chorava. E eu tentava lembrar das histórias do meu avô. Ele sempre dizia que o Curupira era um guardião da mata, que protegia as árvores dos caçadores e destruía quem desrespeitava a floresta. E dizia também, se um dia o Curupira cruzar teu caminho, dá-lhe algo que ele respeite, pinga ou fumo. Ele aceita a oferenda. A pinga estava na mochila do Leandro. Peguei o frasco com as mãos trêmulas e derramei no chão. Toma, é tua. Só deixa a gente ir embora. O assovio cessou. O vento soprou mais leve. A floresta pareceu respirar. A mata, antes densa e sufocante, se abriu. Caminhamos sem falar, sem olhar para trás. Quando vimos a cerca da fazenda, desabamos no chão. Contamos tudo para o avô. Ele escutou sério, acendeu um cigarro e disse: então vocês aprenderam do jeito difícil. Agora sabem que a mata não é só mato. Tem coisa que não se explica, só se respeita. Desde aquele dia, nunca mais voltamos àquela trilha. Anos depois, o mato cresceu tanto que engoliu tudo. E até hoje, quem mora perto diz que, em noites frias de sexta-feira, ainda dá para ouvir um assovio vindo do mato, acompanhado do cheiro de fumaça e cachaça. Eu sei que parece história de assombração, mas te juro, se você estivesse lá, se visse aqueles olhos,
Você nunca mais duvidaria do que existe no coração da Maita. Depois daquele dia, eu e Leandro ficamos diferentes. Ele voltou pro rio mais calado, menos brincalhão. E eu comecei a ter sonhos estranhos. Às vezes, acordava no meio da noite com o som de assobios vindo de fora da janela, mesmo morando longe da floresta. O vento carregava aquele som como um aviso, como se o Curupira nunca tivesse nos deixado de verdade. Uma noite, já mais velho, resolvi voltar lá. Uma mistura de teimosia e necessidade. Algo dentro de mim me empurrava para aquela mata, como se tivesse uma dívida que eu não tinha terminado de pagar. Peguei a mesma lanterna velha, uma garrafa de pinga, e fui. A trilha parecia ainda mais fechada. O mato alto arranhava meu braço, e o silêncio era o mesmo de anos atrás. Andei por quase 1 hora até chegar à clareira. Tudo ali parecia intacto, como se o tempo não tivesse passado. A fogueira antiga, as pegadas, a energia no ar. Senti o cheiro de fumaça antes mesmo de ver qualquer sinal. E lá estava ele de novo, parado, observando. Só que dessa vez, ele não assobiava, apenas olhava, como se estivesse esperando algo. Sem pensar, ajoelhei. Peguei a garrafa e coloquei no chão, com respeito. Murmurei palavras que nem sabia que lembrava. Pedi perdão. Agradeci por ter saído vivo anos atrás. E prometi que não pisaria ali de novo. Um trovão ecoou ao longe, mesmo sem nuvem no céu. E então, ele desapareceu, como fumaça no ar. Desde então, nunca mais tive pesadelos. Mas o lugar ficou marcado. Outros jovens da região que tentaram desbravar aquela trilha tiveram experiências parecidas. Alguns se perderam por horas, outros ouviram passos, viram olhos no escuro. Um deles, Toninho, chegou a desaparecer por 2 dias. Quando voltou, não falava. Nunca mais falou. O povo começou a respeitar a floresta de novo. Ninguém mais corta a árvore sem benzer o facão. Alguns deixam pinga e fumo na entrada da trilha, mesmo sem nunca ter visto o Curupira. É um pacto silencioso, um lembrete de que a mata tem dono. Meu avô morreu alguns anos depois daquele acontecimento, mas antes de partir, me deu uma caixa de madeira. Dentro havia um cachimbo antigo, um frasco pequeno de pinga e um bilhete escrito à mão. Para quando ele te chamar de novo. Guardei aquilo como relíquia. Nunca mais voltei na trilha, mas sei que um dia vou ter que ir. O Curupira não escolhe quem vê. Ele chama, ele testa, ele protege. E quando se sente ameaçado, ele mostra que a lenda é bem mais real do que o povo gosta de acreditar. Por isso, se algum dia você estiver numa mata em Minas e ouvir um assovio vindo de lugar nenhum, não corra. Não grite. Apenas respeite. E, se puder, deixe uma pinga ali no pé da árvore mais velha. Porque há coisas na floresta que não querem ser encontradas. Mas se forem, cobram caro. A noite da Páscoa, um relato que nunca esqueci. Meu nome é Clara. E até hoje, nunca consegui contar essa história sem estremecer. Aconteceu há 12 anos, quando eu tinha 13. Era domingo de Páscoa. E naquela noite, algo acordou. Eu morava com meus pais numa pequena vila do interior de Minas Gerais, rodeada por plantações e bosques fechados. Na época, a tradição era esconder os ovos de Páscoa no quintal, logo antes do nascer do sol. As crianças saíam correndo, com cestas nas mãos, procurando doces entre galhos e pedras. Era sempre uma alegria. Naquele ano, meu pai decidiu que faria diferente, esconderia os ovos à meia-noite, para fazer uma caça ao coelho da meia-noite. Era só uma brincadeira, mas a avó Teresa não gostou. Ela disse que brincar com as tradições sagradas podia acordar o que estava adormecido. A gente riu, como toda criança ri de história de velho. Mas à meia-noite, lá estávamos, eu, meus 2 irmãos mais novos, e meu pai, com lanterna na mão e um saquinho de ovos caseiros para esconder. A noite estava muito escura, mais do que o normal. Sem lua, sem vento. Até os grilos estavam quietos. Enquanto ele escondia os ovos entre as moitas e atrás do galinheiro, ouvi um som estranho vindo da maita. Um estalo seco, como se algo tivesse pisado em um galho. Depois, um ruído mais agudo, como arranhões. Deve ser tatu, disse meu pai. Mas meu irmão apontou para a cerca do fundo e disse: ali, tem um coelho.
Ele é bem grande, e tá de pé. Viramos todos para olhar. E eu juro, havia algo ali. Tinha orelhas longas, patas traseiras enormes, mas o corpo era magro demais, peludo demais. Os olhos brilhavam em vermelho, e o queixo pingava, algo escuro. Corremos para dentro, aos gritos. Meu pai ficou para trás por alguns segundos. Quando entrou, estava branco, tremendo. E disse só uma coisa: tranque as portas. E apaguem todas as luzes. Naquela noite, ouvimos arranhões nas janelas. Ouvimos algo subir no telhado. Meu irmão mais novo jurava ouvir risadas finas e arrastadas. E eu sonhei com ovos quebrados no chão, cheios de algo que não era chocolate. Pela manhã, quando o sol nasceu, fomos ver o quintal. Todos os ovos tinham sido abertos, mas não com mãos humanas. Tinham marcas de dentes, dentes afiados, e havia trilhas de pegadas, não de coelho, mas de algo bípede, com garras. Desde então, nunca mais fizemos caça aos ovos. Nunca mais saímos de casa à meia-noite na Páscoa. E toda vez que sinto o cheiro de chocolate e fumaça misturados, lembro daqueles olhos vermelhos me observando da escuridão. Cuidado com o que você invoca em noites sagradas. Nem todo coelhinho vem em paz. Meus pais tentaram justificar tudo como coisa da nossa imaginação, dizendo que o medo e o escuro tinham pregado peças. Mas quando minha mãe lavou as roupas que estavam no varal naquela noite, encontrou manchas marrons escuras, endurecidas, e não era barro. O cheiro era metálico, forte, como ferrugem misturada com mofo. Na segunda-feira, a vizinha do sítio ao lado veio nos visitar. Ela estava pálida e com os olhos fundos, como se não tivesse dormido. Contou que os galos dela haviam sido encontrados mortos, com o pescoço retorcido. Não havia marcas de ataque de animal comum, só as penas espalhadas em círculo. Um círculo perfeito. Minha avó, que sempre foi muito religiosa, acendeu uma vela e começou a rezar, baixinho. Entre uma Ave Maria e outra, sussurrou para minha mãe. Eu avisei. Não se brinca com essas datas. Não depois do que aconteceu aqui há muitos anos. Pressionei para ela contar. Ela hesitou, mas então falou. Em 1953, uma criança desapareceu nesta mesma semana. Um menino chamado Otacílio. Ele foi procurar ovos sozinho à noite, e nunca mais voltou. Diziam que ele seguiu o coelho da madrugada. Fiquei gelada. Nunca tinha ouvido essa história antes. Meus pais ficaram em silêncio. E eu entendi. Eles sabiam. Só tinham escolhido esquecer. Naquela noite, dormimos todos no mesmo quarto. Mas mesmo juntos, o medo não saiu de perto. Por volta das 3 da manhã, ouvimos um barulho no telhado, algo andando devagar, com garras raspando as telhas. E então, um ovo foi jogado contra a janela. Um ovo marrom, trincado. Dentro, havia algo se mexendo. Meu pai pegou a espingarda e correu lá fora. Não encontrou nada, mas ao voltar, ele mesmo tremia, suando frio. Na manga da camisa, uma marca de mão, pequena, peluda, com garras. Na terça-feira, deixamos a casa e fomos para a cidade. Passamos o resto da Semana Santa num hotel simples, longe do maito. Meus irmãos nunca mais quiseram comer chocolate. E minha mãe, desde então, sempre acende 3 velas brancas na noite da Páscoa, em silêncio. Hoje, eu tenho 25 anos. E mesmo adulta, não fico mais sozinha à meia-noite nesse feriado. Porque eu sei o que vi. E sei que, em algum lugar entre o mato e o silêncio, o coelho da madrugada ainda está à espreita, esperando outra alma curiosa para seguir suas pegadas.